Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar aquele mais 900 bonitão na sua redação do Enem. E hoje, depois de muita espera, estamos iniciando o nosso projeto 100 em 100. Iniciando hoje, dia 3 de agosto, nós vamos até o dia 12 de novembro, que é na nossa véspera da prova do Enem. No dia 13 de novembro a gente vai descobrir qual que é o tema desse ano, mas até o dia 12 eu vou tentar acertar. E hoje é a primeira redação de 100, tá aí na tela. Evasão escolar no Brasil. Será que vai cair esse ano evasão escolar no Brasil? Todo ano a gente acha que vai cair evasão escolar no Brasil. Nunca cai. Vai saber se vai esse ano. Então, vou trazer para você uma redação completinha, introdução, D1, D2, conclusão, todos os elementos destacados, e aí eu vou explicando aos poucos. Espero que você goste dessa redação que se inicia assim. Só fazendo um adendo, quem está acompanhando o meu vídeo pela primeira vez, tem a legendinha ali embaixo com as cores para facilitar a assimilação do conteúdo. Então eu vou deixar repertório sociocultural de uma cor, contextualização, tese, tópico frasal, conclusão do outro parágrafo, os elementos da intervenção. Então tá tudo bonitinho aí na legenda para você não ficar muito perdido. Então é o que eu falo aqui. Introdução, três elementos básicos: repertório sociocultural, contextualização do tema e a sua tese, que são duas causas ou duas consequências, uma causa ou uma consequência daquele assunto. Então, se o nosso tema é evasão escolar do Brasil, eu preciso de duas causas ou duas consequências que formem uma tese para eu desenvolver na minha redação. Então, vamos por partes. Eu sempre recomendo, e já falei que as redações nota 1000 começaram desse jeito: repertório sociocultural. Então vamos lá. Conforme o escritor brasileiro Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Tá bom, Igor, você usou esse repertório aí, mas o que que tem a ver com o tema? Vamos lá, vamos contextualizar. Analogamente a este pensamento, pode-se dizer que a educação brasileira está dando asas, não pela imensidão universal do saber que fornece, mas pela enorme quantidade de jovens em idade escolar que não frequentam as aulas. Então, percebeu esse jogo de palavras que eu fiz? Essa coisa de ser gaiola, e de ser asas? Ela tá dando asas, mas tá dando asa. Tinha uma gíria, né, dos anos 90, eu que sou mais tiozinho, tipo, vou dar asa, vou vazar, né, vou embora. Tá, o cara deu asa. Ele viu que ia dar problema, deu asa. Então, as escolas, nesse sentido, elas estão dando asas, porque os jovens estão saindo da escola, não estão voltando mais, estão abandonando. Então, aqui eu contextualizei com o abandono escolar, não frequento as aulas, significa o quê? Evasão escolar. Então, belezinha. Já cumpri dois requisitos, já coloquei um repertório sociocultural legal, já contextualizei o tema, agora eu vou apresentar a minha tese. Desse modo, esse fenômeno nacional, contrário à promessa constitucional de universalização da educação, é oriundo da. Então, quando eu coloco é oriundo da, eu vou apresentar causas. Argumento um: falta de políticas públicas, as quais vão muito além do mero campo educacional. Então, esse daqui, vamos ver se eu vou colocar lá no D1 sobre a falta de políticas públicas, é o que eu estou prometendo aqui na minha tese. E das mazelas sociais do Brasil, que se desdobram nos aspectos financeiros, culturais e geográficos. Argumento 2. Então, D1, falta de políticas públicas, D2, mazelas sociais. Vamos ver se eu cumpri aqui o prometido no D1, que está a nossa introdução, então está bonitinha todos os elementos necessários. Vamos para o D1. Exordialmente, nota-se que as causas para evasão escolar variam de acordo com o nível de ensino. Haja vista que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, no ensino fundamental, a principal causa é a distância da escola associada à falta de transporte escolar, ou de quem possa levar e buscar a criança, enquanto no ensino médio, o desinteresse, resultante do conteúdo exagerado e descontextualizado, é o fator mais comum. Então vamos lá. Coloquei um tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É esse pontapé inicial do jogo. Imagina que o desenvolvimento é um jogo de 40, é um tempo lá de 45 minutos.
E aí eu vou dar um pontapé inicial, eu vou só introduzir brevemente a minha ideia que vai ser falada. Então coloca lá, as causas para evasão escolar variam de acordo com o nível de ensino. E eu vou fazer o quê? Eu vou falar sobre essa variação do nível de ensino. Aí eu coloquei no meu repertório sociocultural dados do IBGE, que falam que para o ensino fundamental o problema maior é a falta de transporte ou de quem possa levar. Então, tu percebe que tem uma falta de política pública aí, porque você não está fornecendo transporte para as crianças, e isso daí acarreta o quê? A criança não vai para a escola porque mora muito longe, e aí, às vezes, não, o pai e a mãe trabalham, fica lá, às vezes, com o irmão, e esse irmão não pode levar, mas conseguiria colocar na perua. Então, algo como uma falta de política pública de transporte já prejudica esse jovem. E no ensino médio, o desinteresse resultante do conteúdo exagerado e descontextualizado. Política pública de reformulação do currículo, reformulação do que está sendo ensinado. Se o jovem não está interessado no que está sendo ensinado na escola, a gente precisa de reformulação, precisa de mudanças, porque o ensino ele é uma coisa assim volátil. Não dá para você falar assim, não, Igor, é a mesma coisa. O que se ensinava em 1950, você ensina em 2022. Olha como o mundo mudou de 1950 para cá. O jovem mudou, o mundo mudou. Então, o conteúdo lecionado no ensino médio também tem que mudar. Senão, o jovem ele percebe esse descolamento entre o que ele está vivendo. Ó, vou dar um exemplo besta. Hoje em dia, nossa vida basicamente toda está atrelada a um celular. Tem aula em relação à tecnologia na escola? Pelo menos na escola pública? Tem aula lá de criar aplicativo, sabe? De mexer no computador, fazer, sei lá, planilha, fazer programação. Percebe que já há um descolamento? Se o jovem está o tempo todo com o celular na mão e na escola ele está lá ainda vendo quem descobriu o Brasil, o cara vai falar, pô, isso daqui não tem o mínimo de sentido. E aí vão entrar outros fatores. Então, beleza, ó, de vermelho, tópico frasal, mantive ali o repertório sociocultural de rosa, igual no parágrafo de introdução. Agora eu vou elaborar o meu argumento. Dentro desse contexto, é importante salientar a obrigatoriedade da educação fundamental para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e a responsabilidade das famílias e do Estado na garantia do acesso deles às salas de aula. Então, ó, de novo eu estou cutucando aqui o Estado. Sim, eu sou desses, eu falo mal do Estado na prova feita pelo Estado. A falta, o jovem é obrigado, de 6 a 14 anos, a ir para a escola. E é responsabilidade das famílias e do Estado. Então, hoje em dia no Brasil começa a se debater o homeschooling, né, que é o ensino domiciliar, mas ainda está a passinho de tartaruga. Logo, se você tem de 6 a 14 anos, o seu pai, a sua mãe, sua avó, o seu responsável, ele tem que te levar para a escola, ele tem que te matricular. Se ele não te matricular, ele tem problemas aí com a justiça. E o Estado tem que garantir o quê? A sua vaga na sala de aula e, na minha opinião, garantir como que você vai chegar lá. O transporte, por exemplo, que foi aqui no caso do ensino fundamental, e que cobra essa faixa etária. Então, o Estado também tem participação. Então, mais uma vez, estou citando aí, estou dando uma cutucadinha na falta de política pública. Então, beleza. Tive meu tópico frasal, expus meu repertório sociocultural, complementei, e agora eu vou concluir esse parágrafo para cumprir os 4 elementos básicos de um parágrafo de desenvolvimento. Logo, torna-se perceptível a culpa compartilhada entre os pais e os órgãos competentes pela alta taxa de abandono escolar. Cerca de 5 milhões de jovens brasileiros, é o que mostram os levantamentos do Fundo Nacional das Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Tá lá. Falei que faltava políticas públicas, coloquei aqui, ainda dei uma abrandada para o Estado aqui, né? Falei, a culpa compartilhada entre os pais e o Estado, porque, né, eu quis aqui pegar leve com o Estado. Então, não tem quem possa levar e buscar a criança? Tá bom, pode ser culpa da família também. Mas se o Estado fornecer o transporte, e aí eu fecho com outro dado. Cerca de 5 milhões de jovens brasileiros não estão na escola hoje. Jovens com idade escolar não estão na escola hoje.
Foi o último dado que eu encontrei desse Fundo das Nações Unidas para a Infância. Introdução feita, D1 feito, todos os elementos bonitinhos. Agora eu vou para o D2. O que eu tinha prometido para o D2? Falar de mazelas sociais, lembra? Deixa eu voltar aqui para você ver. As mazelas sociais do Brasil que se desdobram nos aspectos financeiros, culturais e geográficos. Eu já cumpri o que eu prometi aqui no D1 das políticas públicas, agora eu vou falar de mazelas sociais no D2. Novamente aí, as mesmas cores, tópico frasal, repertório, elaboração e conclusão. Ademais, muito importante os conectivos, viu, gente? Ó, ademais é o primo rico do além disso. Então, além disso que eu falei antes, eu vou falar mais coisas. Não comece o parágrafo de uma forma seca. Ah, situação econômica é outro motivador. Não. Sempre coloque os conectivos. Então, ademais, a situação econômica é outro motivador que influencia fortemente o escape escolar. Opa, situação econômica, mazela social. Repertório. Consoante o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2021, 30% dos jovens entre 15 e 17 anos dos domicílios mais pobres do país estão fora da escola. Pobreza, situação econômica, mazela social, aspecto financeiro que eu falei lá na introdução. Vamos elaborar. Nessa conjuntura, para contribuírem com os pais, que muitas vezes até proíbem os filhos de continuarem estudando, os, ou mesmo para obterem certa autonomia financeira, os estudantes começam a trabalhar antes de a conclusão dos estudos. E por não conseguirem conciliar a atividade laboral e escolar, priorizam o seu sustento e abandonam a escola. Então, o jovem está lá, seus 15, 16 anos, ou o pai já proíbe mesmo de trabalhar, de estudar para trabalhar, ou ele começa a fazer aquela jornada dupla. Ele passa o ensino para o período noturno para ficar com o dia livre para trabalhar. Só que muitas vezes esse jovem trabalha o dia todo, chega no final do dia ele está exausto, aí ele sabe que ele na escola lá ele vai ter 2, 3 aulas, quando muito, e aí depois ele vai ficar com aula vaga, vai ser dispensado, o aproveitamento escolar não vai ser muito bom, e aí ele acaba priorizando o quê? Quem está pagando. Vamos supor que ele ganhe R$ 1.000 lá como jovem aprendiz, trabalhando durante o dia. Ou até consiga um emprego já registrado, aí normal, um salário mínimo. Aí ele pensa, pô, tô tirando milão aqui nesse trabalho. E a escola não tá adiantando de nada, eu vou descansar de noite. Eu quarta-feira tenho um futebolzinho para assistir, nos outros dias eu assisto uma Netflix, fico em casa de boa, descansando, eu durmo cedo e não perco meu tempo na escola, até porque a escola nunca me ajudou e nunca vai me ajudar em nada. E aí ele vai lá e abandona a escola. Esse foi a elaboração do argumento, foram essas situações que eu expus aqui. Aí eu vou concluir esse parágrafo então. Assim, a desigualdade social cumpre papel decisivo na formação educacional dos jovens tupiniquins, ó, mazela social, aspecto financeiro, e, consequentemente, impacta suas vidas pessoais e profissionais na fase adulta, dado que os melhores salários, a autoestima e o prestígio social no Brasil relacionam-se com o grau de escolaridade. Quem ganha mais, o lixeiro ou o engenheiro? Quem é mais valorizado pela sociedade, apesar da gente não viver no lixo, a gente não gostar de sujeira, a gente precisar da coleta. Mas quem é mais prestigiado, o engenheiro ou o lixeiro? Não é uma regra absoluta, mas quem tende a se sentir melhor psicologicamente em relação ao campo profissional? O engenheiro ou o lixeiro? A doméstica ou a advogada? Percebe como que isso impacta em vários aspectos da vida? Então, foram essas mazelas sociais que eu citei para citar, para concluir esse parágrafo, o meu D2. Então, introdução, checklist feitinho, os 3 elementos básicos. D1 e D2 tem lá tópico frasal, repertório sociocultural, elaboração e conclusão. Nós estamos seguindo aqui o padrãozinho das redações nota 1000. Pode levantar todas as redações notas 1000. Eles pegaram o quê? Eles pegaram esse modelinho aqui. Usaram essas cores para atingir a nota 1000. E o que eles também fizeram foi mandar uma bela de uma conclusão com todos os elementos necessários. Então você já está vendo ali a legendinha que tem retomada do tema, agente, ação, modo, finalidade e detalhamento.
Então, o parágrafo de conclusão, ele tem que ser iniciado com uma retomada do tema, e é como se fosse um tópico frasal trazendo o tema novamente para ser resolvido. Então, tá lá de vinho. Portanto, é indubitável que a evasão escolar é uma questão que afeta a formação de novas gerações de pensadores e cidadãos produtivos. Pronto. Retomei o tema, falei da evasão escolar, que é o nosso tópico aqui. Tá bom. Então resolve isso daí, Igor. Tá bom. Você falou um monte de coisa, falou, acusou o Estado, acusou família, falou das mazelas sociais. Resolve esse problema aí pra gente, então. Vamos ver se você é o brabo. Só fazendo aqui outro parênteses, gente. A conclusão é hora de você viver no Brasil utópico. Conclusão é hora de você deixar a sua imaginação. Lógico que você não vai colocar os unicórnios devem resolver o problema. Mas é a hora que você tem que fingir que o Brasil funciona ou funcionará direito algum dia. Então você fala para o ministério fazer tal coisa, para o governo fazer tal coisa, para o legislador fazer tal coisa, para a mídia fazer tal coisa. Finge que o que você colocar aqui vai acontecer. Finge que você vive num país correto, você vive num país, naquele Brasil do futuro que todos prometem pra gente. Então, não fique naquela coisa, eu não vou propor tal coisa porque eu acho que não é execuível. Eu acho que não é possível o governo fazer tal coisa. Eu acho que a mídia não vai fazer tal coisa. E aí você vai deixar de fazer a sua conclusão certinho. Então, deixa a sua imaginação fluir aqui. Então, deixa eu colocar minha imaginação para funcionar aqui. Dessa forma, é fulcral que, aí tá de preto, Ministério da Educação. Primeiro elemento tá certinho. Eu tenho 5 elementos de intervenção, certo? São os 5 ali de baixo. Então, meu agente, cheque. Reformule a grade escolar. Aí eu vou fazer um detalhamento da ação, deixando-a atrativa e condizente com os conhecimentos necessários no século XXI. Outro parênteses aqui rapidinho. O detalhamento ele pode ser em qualquer um dos elementos da intervenção. Ele pode ser no agente, na ação, no modo e na finalidade. E eu aqui usei 2, como vocês podem ver pelas coisas aí, tem um ali no começo e no final. Esse primeiro foi da ação, porque eu coloquei aqui, ó, reformule a grade curricular. Pronto, é uma ação. Aí o detalhamento é o quê? É um frozozinho, um fricotezinho ali, uma frescurinha, uma adição. Então, deixando-a atrativa e condizente com os conhecimentos necessários no século XXI. Lembra que eu estava falando de tecnologia e tal? Então, é nesse sentido. Pronto. Eu já tenho um detalhamento aqui, já cumpri o detalhamento. É que eu fui lá depois coloquei outro que eu adoro fazer detalhamento de finalidade. Mas vamos lá. E fomente as famílias de baixa renda. Boa. Tenho 2 ações para o meu agente: reformulação da grade curricular e fomentar as famílias de baixa renda, que eu falei lá dos problemas sociais, dos problemas financeiros. Como que ele vai fazer isso, Igor? Por meio de auxílios mensais e fornecimento de transporte. Aí, ó. Ele deu uma graninha lá para essa família do jovem que está na escola e ele forneceu o transporte para solucionar aquele problema lá das pessoas que não vão para a escola porque moram longe, não tem quem leve, quem busque. Beleza, já cumpri então também o modo. O que está faltando? Finalidade. Ela está lá então de roxo. Com o fito de erradicar o abandono do âmbito educacional e garantir bom proveito dos alunos durante a educação básica, com efeitos em seus futuros. Lembra que eu falei que afeta lá o futuro? Ali no começo eu coloquei também, ó, afeta a formação de novas gerações de pensadores. Logo, a minha finalidade é o quê? Erradicar esse abandono, que é o nosso tema, evasão escolar. Eu estou aqui trabalhando, estou botando minha imaginação para funcionar, para finalizar esse problema. E garantir esse bom proveito, que vai ao encontro da reformulação da grade curricular. Não basta ele estar na escola, ele tem que tirar um bom proveito das aulas. Ele tem que sair da escola com conhecimentos práticos, com conhecimentos que vão ser úteis no dia a dia, com efeitos em seus futuros, porque aí você vai usar isso para frente. Beleza, Igor. Então, aqui eu teria uma conclusão completa, tá, gente? Retomada do tema, agente, ação, detalhamento de um dos elementos, modo e finalidade. Eu sempre recomendo, e como você vai ver aí, você tem acesso às redações nota 1000, tem que ter uma conclusãozinha, tem que ter um fechamento bacana. O que que eu recomendo?
Você pegar o que você usou no começo e fazer uma relação com o aqui nesse final. Porque isso mostra uma coesão absurda. Não é cobrada lá a coesão do texto? O texto tem que ter começo, meio e fim. Ele tem que conversar entre si. Por isso que você usa os conectivos e tudo mais. E eu também falei que eu sempre gosto de detalhar a finalidade. Coloquei lá que a minha finalidade é erradicar o abandono e garantir bom proveito. Aí, olha o jogo que eu vou fazer. Vamos voltar aqui. Olha a minha frase inicial. A minha frase não, né? A frase que eu citei. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Fica com essa frase na cabeça. O Ben Alves falou. Eu sempre tento fazer isso. Às vezes não é possível, mas muitas vezes é. Então, olha o que eu coloco. Dessa maneira, as escolas transformar-se-ão em gaiolas que ensinam a voar e mantêm seus pássaros pela qualidade da capacitação e não pelo trinco legislativo. Ó, modéstia à parte, esse daqui ficou bacana, hein, gente? Ó, vamos lá. As escolas vão se transformar em gaiolas que ensinam a voar. Então, lembra que falou que tem escolas que são gaiolas e escolas que são asas? Então, eu estou falando aqui que a escola vai ser uma gaiola que vai ensinar a voar. E ela vai manter o passarinho ali na gaiola, que é durante a sua fase de ensino, pela qualidade da capacitação, aí não pelo trinco legislativo. Então, eu fiz esse jogo de trinco de gaiola com essa legislação que fala que o jovem tem que estar na escola. O jovem não vai estar na escola pelo trinco, porque a gaiola vai estar fechada. A portinha da gaiola vai estar aberta, mas a qualificação dele vai ser tão boa, ele vai aproveitar tanto a sua estadia, os seus momentos na escola, que está sendo ensinado a voar, ou seja, está sendo ensinada as coisas que vão ser úteis no seu futuro, que ele vai ficar. Não precisa uma lei que obrigue o jovem a ficar na escola. A qualidade da escola vai fazer com que ele fique. E aí eu concluí meu texto de forma maravilhosa. Peguei a minha citação no começo, joguei aqui, usei elementos do meu texto, a trinco legislativa, ou seja, a legislação que eu citei previamente, qualidade de capacitação. Fechei essa conclusão muito bem, modéstia à parte novamente, fechei minha conclusão muito bem. Eu acho que eu teria grandíssima chance de tirar mais 900 aí com essa redação. O que que você acha? Acho que não? Vou dar uma moral aí para mim. Ufa, parece mentira, mas começou nosso projeto 100 em 100. Nossa primeira redação está finalizada. Espero que seja muito útil para você. Espero que você tenha gostado dessa primeira de 100. Ainda faltam 99, que nós vamos colocar aqui nos próximos 99 dias. E se você gostou, dá um joinha, se inscreve para você, ativa o sininho para você não perder as próximas. Assim que eu publicar, você já vai receber a notificação. Se você não gostou, você tem todo o direito, comenta aí, faça uma crítica construtiva de forma respeitosa e fala que eu não merecia mais 900 e por quê. As críticas são muito bem-vindas, de verdade mesmo. Eu não sou daqueles que não ouço. Se você gostou da redação, dá uma olhadinha nos links importantes na descrição, que eles podem te ajudar para além desse conteúdo gratuito que eu vou postar até quando? Até dia 12 de novembro. E como eu sempre digo, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Quem disse isso foi quem? Cecília Meirelles. Eu estou tentando ocupar uma pequena parte aqui desse terrenão do YouTube com a minha vocação, que eu acredito que eu tenha, para a redação, para colaborar na obra da educação de muitas pessoas. Então, de verdade, espero que você tenha gostado. Se cair evasão escolar na redação do Enem, espero que você consiga lembrar dessa redação que eu trouxe, dos elementos, dos dados, dessa linha de raciocínio que eu segui e possa te ajudar a também obter o seu mais 900. Ótimos estudos para todos. Amanhã tem uma redaçãozinha nova. Eu espero que você volte aqui, hein? Eu tô te esperando para a próxima redação. Eu quero que você acompanhe esse projeto todo. Um grande abraço e até amanhã.